E aí galera, tudo certo? Aqui quem fala é o Guilherme, professor de Geografia do cursinho Acreditar, seu curso pré-vestibulinho. Na aula de hoje vamos dar continuidade à aula de população brasileira, abordando agora na parte 2 o aspecto da imigração e emigração no Brasil. Começando então, vamos falar sobre a imigração. Mas antes de a gente falar dos principais povos que aqui vieram, a gente precisa relembrar de alguns pontos da história do Brasil. Lembram-se, de 1808 a 1850 nós tivemos várias coisas acontecendo, várias leis sendo estabelecidas dentro do Brasil. Por conta dessas leis, nós encontramos um pequeno fluxo migratório, ou seja, vieram poucas pessoas de 1808 a 1850 aqui para o Brasil. Os principais imigrantes que vinham por causa de trabalho, sempre procurando vaga de trabalho aqui no Brasil. E duas leis que fizeram com que se iniciasse esse processo de imigração foram as leis Eusébio de Queiroz e a Lei de Terras. A Lei Eusébio de Queiroz, ela dava já um início, um pontapé ali no processo da abolição da escravatura. A escravidão era uma das formas de você ter uma mão de obra naquela época. Por meio da Lei Eusébio de Queiroz, eles estabeleciam a proibição e o fim do tráfico negreiro, ou seja, nenhum navio mais poderia transportar escravos vindo para qualquer parte do mundo. Qualquer navio que fosse encontrado com escravos seria parado e obrigado a devolver toda essa população ao seu local de origem. A Lei de Terras, por sua vez, estabeleceu que só poderiam adquirir terras aqueles que comprassem ou vendessem, ou se fosse uma doação de Estado. Não seria mais permitido ganhar terras por meio de posse. Após isso, de 1850 a 1950, nós encontramos um fluxo muito maior de imigração. Muitas pessoas saíram de seus países de origem e vieram para o Brasil. E os principais fatores foram o café, que se expandia cada vez mais, necessitando cada vez mais mão de obra, e agora não poderia mais ser utilizada a mão de obra escrava. As leis abolicionistas vieram à tona, impedindo então qualquer escravidão no Brasil. Incentivos fiscais, vários fazendeiros acabavam investindo na viagem desses imigrantes. Eles pagavam para esses imigrantes virem para o Brasil. E também a gente encontrava fatores de repulsão na Europa, principalmente, onde a instabilidade política e econômica decorrente das duas grandes guerras mundiais fizeram com que essa população quisesse sair de suas localidades, certo? Um detalhe, uma curiosidade é que esses fazendeiros que queriam investir e incentivar a vinda desses imigrantes diziam: olha, eu pago a sua viagem para cá, eu pago a sua estadia, mas e você depois pode ir me pagando em várias parcelas, várias infinitas parcelas. O empregador deste imigrante trazia uma falsa sensação de liberdade, falando a essa pessoa que pagaria tudo e daria um pequeno salário, mas todo este salário que seria fornecido ao imigrante voltaria para o fazendeiro, para o empregador, para custear essa viagem e a instalação deste imigrante aqui no Brasil. Era então uma escravidão escondida. Posteriormente a isso, muita coisa foi melhorando. Então, de 1930 até hoje, encontramos um declínio imigratório. Gui, mas o segundo período é de 1850 a 1950? Sim, existe uma intersecção destes dois períodos. Até 1950 a gente ainda encontrava um fluxo interessante, mas desde 1930 a gente já verificava uma queda, já vinham algumas leis sendo criadas para tentar impedir o fluxo migratório. Dentre as principais ideias que foram apresentadas, nós tivemos a Lei de Cotas, que evitava então que o índice de desemprego aumentasse. Como assim? Eles estabeleciam cotas de imigração, ou seja, somente alguns povos, algumas populações conseguiriam entrar dentro do Brasil. Isso para que não existisse um excesso populacional e o desemprego aumentasse demais. Logo, existia assim uma triagem imigratória. Impediam que muitos imigrantes viessem, davam preferência para outros, para que não existisse então esse excesso de desemprego. Tudo isso favorecia um outro tipo de imigração, não uma imigração internacional, mas sim uma migração nacional, como a gente pôde ver na aula anterior.
a migração da população nordestina, a migração da população do sul principalmente. Aqui é uma tabelinha mostrando a grande quantidade de populações que vieram. São números estimados, não apresentam um número exato, mas dá para ter uma ideia então de quantas pessoas que vieram para o Brasil ao longo de todos esses períodos. Agora vamos falar um pouquinho sobre os grandes povos imigrantes que vieram ao Brasil. Nós sabemos que os portugueses vieram lá no período de colonização, não é mesmo? E espanhóis também vieram. Nessa aula, vamos dar foco em alguns dos principais grupos imigrantes que vieram ao Brasil e também são os que mais são requisitados nas provas de vestibulinho e vestibular. O primeiro deles, o povo italiano. A população italiana veio para o Brasil principalmente na época das grandes guerras mundiais. Lembram na Segunda Grande Guerra? Tivemos a ascensão do fascismo, diversos problemas políticos e sociais e econômicos decorrentes da Grande Guerra e muitas das pessoas que viviam na região norte, lá nos Vênetos, em Veneza, por exemplo, saíram da Itália, dessa região, e vieram então para o Brasil, se instalando principalmente em São Paulo e na região sul. Em São Paulo, foi formada então duas grandes colônias italianas, a Itália agrária e a Itália industrial. A Itália agrária é aquela população italiana que ficou focada nas fazendas de café. Já a Itália industrial é aqueles italianos que vieram num período mais recente, depois das primeiras revoluções industriais no Brasil, trabalhando principalmente nas indústrias têxteis. E todos esses viviam em moradias chamadas de cortiços, que são grandes terrenos que apresentavam casas bem pequenininhas, geralmente com baixo saneamento básico, geralmente um banheiro para cada 20, 30 casinhas, e eram condições bastante ruins de moradias. Essa Itália industrial, ela gerou bairros tradicionais do município de São Paulo, bairros industriais e têxteis como a Moca, Brás e Bexiga. Aqui é uma fotinha da região do Brás, uma região onde a gente tem várias e várias lojas que vendem roupas, tecidos de bastante qualidade e de origem italiana. Na região sul, os italianos se instalaram em duas principais áreas. No nordeste do Rio Grande do Sul, onde a gente teve uma policultura sendo desenvolvida, ou seja, plantavam de tudo. E também trabalharam e criaram algumas das principais indústrias, como a Tramontina, que produz garfos, facas, talheres e tudo mais, e a Marco Polo, que produz principalmente ônibus. Já a outra área onde eles se instalaram foi na borda sul do Planalto Catarinense, ou seja, em Santa Catarina, região sul. E aí, dois pontos muito importantes foram a criação das principais indústrias cerâmicas e a principal de todas, a extração de carvão mineral, dada ali na região de Criciúma. Muita atenção quanto a isso. Muito importante essa extração de minério, de carvão mineral em Criciúma por parte dos italianos. Tudo bem? Tá certo até aqui? Uma outra população, outro imigrante que veio em bastante quantidade foram os japoneses. Os japoneses então saíram do Japão por diversos fatores. Lembram? Toda migração eu tenho fatores de repulsão ou de atração. Fatores de repulsão do local onde a pessoa está saindo, fatores de atração que vai atrair essa população para o local onde ela quer ir. Alguns dos fatores de emigração vigentes na época eram o excedente populacional, muita gente, muito japonês lá no Japão. Eles precisavam sair. Existiam também crises periódicas no campo, as lavouras não davam certo, não conseguiam produzir em grande quantidade. Problemas políticos, lembram-se, na Segunda Guerra Mundial, o Japão se aliou à Alemanha, à Itália. Veio a destruição em massa do Japão, o que fez com que muitos japoneses quisessem sair. E além disso, desde 1800, o Japão já tinha uma certa experiência em preparar mão de obra para outros países, ou seja, o Japão já apresentava companhias colonizadoras, em que enviavam japoneses para realizar uma certa colonização de onde eles estavam indo. Certo?
Aqui então uma figura mostrando, um cartaz mostrando e incentivando os japoneses a irem para o Brasil, uma área com uma amplitude de desenvolvimento enorme. E o Brasil? Será que o Brasil apresentava alguns fatores de atração? Apresentava. O Brasil, nessa época, por volta de 1900, ele estava num boom de produção de café. Ele queria mão de obra para produzir café. Já vinham os italianos, mas queriam mais gente. Os japoneses, então, eram uma grande alternativa para eles. E, além disso, nessa época, o Japão e o Brasil já apresentavam um intercâmbio comercial interessante. E o brasileiro já fazia 100 anos praticamente que já recebia imigrantes. Então, já existia uma experiência no recebimento desses imigrantes. Os japoneses aqui no Brasil se instalaram principalmente em São Paulo, mas também em outras áreas do país. Aqui eu separei 6 principais áreas onde eles se instalaram. A primeira foi no Vale do Ribeira, onde eles desenvolveram bastante o cultivo do chá e de banana. Em segundo lugar, nós temos a Grande São Paulo mesmo, município de São Paulo. Você conhece a Liberdade? Se você mora em São Paulo ou no estado de São Paulo ou já foi para São Paulo, provavelmente já deve ter ouvido falar, que é uma área com cultura japonesa aos montes. Nessa região também, eles incentivaram e desenvolveram a hortifruticultura, ou seja, o plantio de frutas, de vegetais, de verduras em pequenos locais. Em terceiro lugar, nós temos a região da Alta Mogiana. A Alta Mogiana era o nome de uma ferrovia, onde os japoneses pegavam e iam, ali na região de Ribeirão Preto, por exemplo. Aí nós tivemos a cultura muito grande do café. Uma outra área chamada de região da Alta Paulista, que também é uma ferrovia, a gente teve a produção de ovos e de seda por meio da sericicultura. No norte do Paraná, novamente, produção de café. E algumas outras áreas onde a gente encontra grandes colônias japonesas foram no Pará e no Amazonas. No Pará, eles desenvolveram, por meio de doação de terras, pimentas, cupuaçu, e na Amazônia eles criaram a criação da juta, que é uma planta muito interessante para a confecção de tapetes e até mesmo de artesanato. Aqui uma fotinha da Avenida Liberdade, que tem um comércio e cultura japonês ao monte. E aqui mostrando ali em verde a região da Alta Mogiana, que é a ferrovia que sai de São Paulo e vai até aquela área. E essa aqui é a juta, que é então o material que eles utilizam para poder fazer esse tapete. Tá certo? Bom, a gente viu 2 principais povos que vieram num passado remotamente distante. Agora existem uns processos imigratórios recentes. Alguns dos grandes grupos imigrantes que vêm para o Brasil são os bolivianos. Eles geralmente vêm ao Brasil procurando por melhores condições de vida, uma vez que em seu país, condições precárias de emprego, de vida, de saúde acabam sendo predominantes. Eles entram naquelas chamadas cidades gêmeas. Lembram das cidades gêmeas? É aquela cidade que ela é dividida ao meio por uma fronteira, sendo parte dela pertencente a um país e parte dela pertencente a outro país. Nessas, a fronteira geralmente é uma avenida, é um bairro, é uma praça, dividindo então um país do outro. Será que é fácil ou não é passar de um país para o outro nessas cidades? Geralmente é muito fácil você passar de uma cidade para outra por meio dessas. E uma em especial a Tríplice Fronteira, só para lembrar, não faz parte da Bolívia, faz parte do Paraguai, Brasil e Argentina, mas é um grande destaque de onde pode acontecer essa entrada de população ilegal. Essa população, infelizmente, essa população geralmente acaba sendo submetida a trabalho escravo, claro, um trabalho escravo ilegal, em grandes metrópoles, trabalhando principalmente para a indústria têxtil. Várias empresas foram denunciadas por conta de trabalho escravo, utilizando de mão de obra boliviana. Uma outra população de destaque no processo imigratório atual são os haitianos, que, diante de toda a destruição que aconteceu, principalmente em 2010 após o terremoto e o surto de cólera, saíram de seu país de origem e vieram para o Brasil. Os haitianos eles seguiam um caminho bastante complicado. Eles saíam do Haiti, iam para a República Dominicana, da República Dominicana eles pegavam barcos, navios, e iam até o Panamá ou a Colômbia, saíam do Panamá e a Colômbia, entravam no Peru ou na Bolívia, e a partir destes 2 países conseguiam entrar no Acre, ou em Rondônia, ou no Amazonas.
essa população ela não conseguia entrar de maneira tranquila no Brasil. Geralmente ela era explorada por coiotes, que são aquelas pessoas que prometem que vão passar o indivíduo para dentro do país, mas que acabam explorando comercialmente e economicamente essas pessoas. Esses haitianos eles entraram no Brasil, se concentraram nas principais cidades de fronteira e o Brasil acabou fornecendo refúgio para todos eles, legalizando-os dentro do Brasil. E para o país acabou ajudando bastante, sendo uma fonte de mão de obra barata. Uma outra população que vem cada vez mais são os venezuelanos. No último ano, uma crise política, econômica e social levaram à saída de vários e vários venezuelanos vindo em direção ao Brasil. Para a gente lembrar um pouquinho, lá na Venezuela, durante vários e vários anos de governo Chávez, a economia acabou se baseando principalmente no petróleo. Não se desenvolveu uma indústria de base interessante, uma agricultura interessante, tudo foi baseado praticamente no petróleo e o resto era basicamente importado. Com a morte de Chávez, Maduro acabou assumindo e o Congresso Nacional eleito acabou não sendo tão favorável à presença de Maduro. Então, diversas das medidas que Maduro apresentava eram rejeitadas pelo Congresso. Tudo isso daí acabou evoluindo numa crise política, econômica, que acabou sendo também social, uma vez que o Estado não apresentava mais recursos, não apresentava mais dinheiro para eletricidade, para saúde, para nada. Isso daí então fez com que muitos venezuelanos tentassem sair, procurassem sair do seu país de origem, vendo o Brasil como o principal ponto de refúgio. Então o Brasil ele tem esse grande desafio de pegar e absorver toda essa população, absorver o impacto desse fluxo migratório. Várias pessoas, vários venezuelanos saíam então das principais cidades da Venezuela em fronteira com o Brasil e entravam. E o principal município que acabou sendo muito afetado foi o município de Pacaraima, onde serviços públicos de saúde, segurança, educação, assistência social e muitos outros acabaram se tornando saturados pelo excesso de imigrantes nessas regiões. Acontece então algo muito semelhante com o que vimos quando os haitianos entraram no país. Tá certo? Tudo bem até aqui? Vamos resolver uma questão. Do ETEC de 2014. Na primeira metade do século XX, o Brasil recebeu muitos imigrantes. Entre esses imigrantes vindos ao nosso país estavam os primeiros 781 japoneses, que chegaram a bordo do navio Kassato Maru em 18 de junho de 1908. O Estado brasileiro e o tipo de lavoura em que trabalharam esses japoneses foram respectivamente. Bom, a gente viu que os japoneses se instalaram principalmente em São Paulo, não é mesmo? Eles vieram para São Paulo e se instalaram ali. Alguns se aventuraram no norte, mas a maioria ficou ali e no norte do Paraná. Bom, então a maioria ficou em São Paulo e qual foi a principal lavoura? E lá em São Paulo eles desenvolveram hortifruticultura. Sim, mas lembra que a gente comentou que muitos vieram pela necessidade de mão de obra para a lavoura cafeeira? Precisava de muita gente para trabalhar no café. Tanto que muitos desses japoneses acabaram então ficando nas fazendas de café, trabalhando. Então qual que é a alternativa que me mostra que eles vieram para São Paulo e vieram para trabalhar no café? É a alternativa C. Os japoneses então vieram para o estado de São Paulo para trabalhar principalmente na lavoura de café. Tudo bem até aqui? Tem alguma dúvida dessa questão? Agora vamos para uma outra análise da população. Agora a gente vai ver a população brasileira saindo do Brasil e indo para outros lugares para trabalhar ou para viver. Ao longo da história, os principais pontos de imigração são os colocados aqui. O primeiro deles, os Estados Unidos. Muitos brasileiros saíram do Brasil e foram para os Estados Unidos procurando melhores condições de vida. Muitos sofreram com os coiotes, com o processo de imigração ilegal, entrando na fronteira de maneira totalmente ilegal, o que acabou trazendo diversas punições, trazendo diversos riscos de vida para toda essa população. O incremento em massa da saída da população brasileira em direção aos Estados Unidos se deu em 1980. Atualmente, a maior concentração de brasileiros no exterior se dá nos Estados Unidos. E, mais recentemente, nos últimos 10 anos, nós tivemos o retorno dessa população brasileira para o Brasil, uma vez que crises econômicas afetaram toda essa população que estava lá. Uma outra área
que recebeu grande quantidade de população imigrante brasileira foi o Japão. A maioria dos brasileiros está localizada ali na maior ilha do Japão, na ilha de Honshu, e essa população que vive lá no Japão, trabalha lá no Japão, são chamados dekasegs. Essas pessoas geralmente vão em busca de trabalho e são submetidas a trabalhos bastante ruins, de baixa qualificação, aqueles trabalhos sujos, penosos e perigosos. Aqui é um trabalho mostrando o índice de doenças psiquiátricas e psíquicas nessa população que trabalha em trabalhos porcos, perigosos e pesados lá no Japão. E por último, que a gente já viu na última aula, foi o processo de imigração para o Paraguai. Lembram-se, a população da região sul saiu da região sul e foi para o Paraguai pela presença de terras a preços baixos, pela presença de grandes áreas onde eles poderiam plantar. Houve um fortalecimento depois de 1970 e a principal área onde eles se instalam é bem próximo da fronteira com o Brasil. Aí eles produzem soja, milho, e essa população nos últimos anos acaba sofrendo com ataques dos carpeiros. Carpeiros seriam semelhantes ao movimento Sem Terra no Brasil, e esses carpeiros invadem as terras dos brasiguaios, reivindicando a posse delas, uma vez que aquelas terras são paraguaias e quem está nelas não é paraguaio. Tudo bem? Tá certo? Para finalizar, vamos resolver uma questão. A partir da segunda metade do século XIX, muitos italianos viajaram durante semanas em navios para se estabelecerem no estado de São Paulo. Trazido para substituir o negro escravo, o italiano vinha plantar café como assalariado e não para se tornar um pequeno proprietário. Logo ele descobriu o caminho das cidades, onde ia encontrar patrícios vindos para o ambiente urbano. Ali, esses imigrantes tornavam-se operários, pedreiros, carpinteiros e trabalhadores de todos os ofícios. Considerando as informações apresentadas, é correto afirmar que a imigração italiana no estado de São Paulo, e ali ele traz as outras alternativas. Bom, então ele está falando sobre a imigração dos italianos para São Paulo. Lembram-se, quando eles vieram então para São Paulo, eles se instalaram tanto na região rural como na região urbana, trabalhando nas indústrias. Então, muito importante que lá em São Paulo, no estado de São Paulo, tivemos a formação da Itália agrária e a Itália industrial. A agrária trabalhando na fazenda de café principalmente e a industrial nas indústrias têxteis. Tá certo? Tudo bem? Então vamos às alternativas. A. Trouxe prejuízos econômicos à lavoura cafeeira e levou à queima do café pelo governo. Opa! O italiano veio para o Brasil para quê? Para trabalhar com café, não é mesmo? Então, nada disso. Alternativa B. Foi consequência da entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados. Opa! A vinda dos italianos foi uma consequência da entrada do Brasil? Opa, peraí. Os italianos vieram porque eles queriam sair de todo aquele conflito que existia lá na Itália. Saíram de lá e vieram para o Brasil. Então a alternativa B está errada. C. Teve grande relevância tanto nas lavouras como nas indústrias e oficinas das cidades. Opa! Olha só, ele falou de lavouras, Itália agrária, indústrias e oficinas das cidades, Itália industrial. Provavelmente é essa, né? Mas vamos ver as outras. Contribuiu para a economia açucareira e aumentou o uso da mão de obra dos escravos. Nossa, peraí. Quando os italianos vieram, as leis abolicionistas já estavam vindo à tona. Então, não tinha mais escravo. E o açúcar já tinha seu declínio fazia um bom tempo. Então, muitos deles vieram para trabalhar na onde? Na economia cafeeira e não açucareira. Então, a alternativa D também está errada. E aí, favoreceu as relações comerciais entre o governo Vargas e regime fascista de Mussolini. Peraí, Mussolini já estava em queda. E eles vieram não por acordos nem relações comerciais. Os italianos vieram porque eles queriam um novo padrão de vida, qualidade de vida, melhores trabalhos. Então, nada a ver. Qual que é a alternativa correta, então? A alternativa C. Tá certo? Encerramos assim mais uma aula de Geografia do Cursinho Acreditar, onde falamos um pouquinho sobre a população brasileira, destacando agora os processos imigratórios e emigratórios. Se você teve alguma dúvida dessa aula,
mande uma mensagem para o e-mail que está aqui na descrição do vídeo. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, de entrar no nosso site para pegar nossa apostila, fazer nossos simulados. E se você gostou desse vídeo, deixe o like, se inscreva no nosso canal e aperte o sininho para não perder nenhuma notificação. Assista às outras aulas de Geografia e assista às aulas das outras disciplinas. Tá certo? Tamo junto, valeu, falou!